Estamos aqui mais uma vez no Calabouço FC, hoje, como a gente já havia prometido, programa especial sobre Game of Thrones. E eu trouxe aqui minha parceira Ingrid Ravelli para falar um pouco sobre a série. Tudo bom, pessoal? Bom, para quem gosta da série de Game of Thrones, para quem curte, nós vamos aqui fazer uma comparação entre alguns personagens de Game of Thrones com os times do Campeonato Brasileiro. Então, selecionamos alguns times, pegamos algumas características para associar com alguns personagens. Para começar, ela, a Mãe dos Dragões, a Não Queimada, a Rainha dos Escravos, Daenerys Targaryen. Para quem sabe, Daenerys Targaryen é aquela personagem que por onde ela passa, ela leva uma multidão com ela, que possui aqueles três animais característicos da série Game of Thrones, que são os três dragões. E por onde ela vai, todos aclamam como mãe, como rainha, como guerreira, muito especial. Assim como nosso querido Flamengo, né? Que também já passou por situações complicadas em sua história, mas por onde passa arrasta multidões e também tem a ajuda de três personagens muito importantes cada partida, né? Também conhecido como o Professor e os Bandeiras. Dando continuidade, não tão distante assim da nossa primeira personagem, o queridinho de muita gente, nosso Jon Snow. Para quem conhece, Jon Snow é aquele bastardo que por muito tempo foi ali um pouco até desprezado pela sua família, mas que vai ao longo das temporadas ganhando importância e por onde ele vai, ele também arrasta uma multidão. Também tem um ajudante muito importante, o seu lobo, o fantasma, que em várias situações também o auxilia. Assim como o nosso querido Corinthians, nosso timão, que também por muitos anos foi coadjuvante no futebol paulista, mas cresceu bastante, arrasta multidões. Também tem alguém que sempre o ajuda, né? Conhecido como CBF. E, diferentemente da nossa querida Daenerys, o Jon já morreu uma vez, né? Ah, tem esse detalhe. Alerta de spoiler, viu? O Jon Snow na quinta temporada nos deixou todo mundo de coração partido, mas, milagrosamente, retornou na sexta temporada. Assim como o nosso Corinthians, nosso querido Corinthians fez em 2007, né? Foi rebaixado, mas retornou e veio com força. Dando continuidade, personagem muito querida por alguns, odiada por muitos. Acho que nossa colega aqui não curte muito. Mas estamos falando de Sansa Stark. A Sansa, ou Sonsa, é aquela personagem que não teve tanta importância assim no começo, era levada por todo mundo, ela tinha uns ideais e sofreu demais, sofreu muito. Ela passou aí 5 temporadas apanhando de tudo quanto era gente, mas no final ela deu assim aquela levantada de ânimo, ela deu uma reviravolta e ela conseguiu se vingar do seu maior algoz. Assim como o nosso querido Grêmio, né? Nosso imortal, o imortal que mais morre no Brasil, que por muitos e muitos anos sofreu na mão do seu algoz, mas na última temporada se vingou com gosto. Grêmio saiu da fila, Internacional rebaixado, temporada perfeita com o ganhou um título aí. Nosso próximo personagem, ele que querido por muitos, né? Não há como não gostar desse personagem. Nós estamos falando do querido Ned Stark. Isso, nosso Eddard Stark é aquele personagem que chegou na primeira temporada e já conquistou os corações, porque todo mundo olhava para ele e viu uma imponência, era um personagem muito respeitado, até porque respeito é uma palavra que casa muito bem com Ned Stark, mas que no fim da temporada ele acabou sumindo da área, ele acabou morrendo. Assim como o nosso querido glorioso, nosso Botafogo, tinha um passado muito bonito, nobre, imponente e só. E só? Nosso próximo personagem, alguém muito forte dentro da série, estamos falando de Stannis Baratheon. Stannis Baratheon vem de uma família tradicional dos Sete Reinos. Depois da morte do seu irmão, muitos acreditavam que ele seria o próximo herdeiro do Trono de Ferro. Soberano. Muitos acreditavam também que ele poderia ser o Azor Ahai, o Deus prometido que traria liberdade a todos, mas que em plena luta, em plena batalha, na quinta temporada,
nós temos a morte de Stannis Baratheon, mas isso na série. Nos livros, muitos acreditam que Stannis ainda não morreu, ou seja, é alguém que está ali, na teoria, vivo, mas na prática já morreu faz tempo. Assim como o nosso querido São Paulo, nosso soberano também, que muito nobre e respeitado por muitos, na teoria ainda está vivo, mas 2017 promete. Promete e como promete. O nosso próximo personagem é um personagem polêmico. Estamos falando de Jaime Lannister. Jaime Lannister também vem de uma família tradicionalíssima, os Lannisters, né, que sempre pagam suas dívidas. Jaime é aquele personagem que está em tudo quanto é lugar. Exatamente. E ele está sempre ao lado de personagens importantíssimos, como a Catelyn Stark, como a própria irmã dele, né, que aí vem a causa de toda a polêmica. Porém, é aquele personagem que não tem tanta importância, nem tanta relevância assim. Um eterno coadjuvante, assim como o nosso querido Cruzeiro, né? Um time respeitado, nobre, onipresente nos campeonatos, jamais rebaixado, mas eterno coadjuvante. Nosso próximo personagem é um personagem que eu particularmente gosto muito, né? Acho um personagem bem simpático, acho que essa é a definição melhor que eu posso usar. Estamos falando de Olenna Tyrell. A Olenna Tyrell vem de uma casa pequena, né, numa tentativa de crescer, quer fazer alianças, mas tem um passado glorioso, ela leva o estandarte da casa nas costas, leva o futuro da casa também, mas que no final acaba ficando sozinha. Assim como nosso querido Santos, passado glorioso, muitas conquistas, carrega um futuro também, né? Santos sempre revelando bem, mas uma casa pequena. Como parafraseando nosso amigo Neto, o time do Santos é um time gigante, inclusive maior que a própria torcida. Nosso próximo personagem também é um personagem polêmico, né? Personagem que não agrada a muitos, outros mais ou menos. Estamos falando de Littlefinger, ou Mindinho. Peter Baelish. Ele vem de uma casa pequena, de um local pequeno, né, que é os dedos, por isso que é esse nome Mindinho, né, que na representação é o dedinho mindinho. E ele queria ser grande, então para ser grande acabou fazendo alianças poderosas, foi se infiltrando ali com um, com o outro, até conseguir espaço e tudo mais, mas ele sempre tenta ser o principal e na verdade não é. Não é. Assim como nosso querido Palmeiras, né? Também de origem simples, mas que foi crescendo, fazendo alianças interessantes, né? Hashtag Crefisa, e faz o possível para se tornar sempre o maior, mas não é. Palmeiras não tem mundial. Nosso próximo personagem é um personagem bastante polêmico, é um personagem que eu particularmente tenho um carinho, mas não agrada a muitos. Estamos falando de Cersei Lannister. A Cersei é aquela personagem que passa por maus bocados, vem de uma casa grande, a casa Lannister, e muito tradicional, casada com um rei, uma rainha, mas que sempre se coloca em situações difíceis. Quando a gente pensa que a Cersei vai se acabar, ela vira a mesa, ela consegue uma forma de ganhar. Assim como o nosso querido Flusão, nosso querido Fluminense, que também tem uma origem bastante nobre, também tem um passado não muito glorioso. Mas, enfim, é uma equipe que também passou por muitos perrengues e sempre consegue virar a mesa. Hashtag advogado do Flusão. Nosso próximo personagem é um personagem que também foi muito querido na série. Estamos falando de Khal Drogo. Khal Drogo, que vem ali da família dos Dothraki, como nós sabemos, é um personagem muito forte, guerreiro, lutador, sempre tinha uma comitiva enorme com ele, muitos homens fortes, a cavalo e tudo mais. Só que aí no finalzinho da série ele acabou perdendo suas forças, ele até mandava, né? Ele tinha poder sobre a Daenerys, mas que acabou morrendo e só reaparece nos sonhos da Daenerys. Assim como nosso querido Vascão, né? Que também já foi muito forte, também já foi o pesadelo da Daenerys, né? Entendeu? Já foi o pesadelo da Daenerys, mas que morreu, volta e meia ele volta, né? Parece dos sonhos, sai de novo, volta, entendeu? E assim segue a vida do Vascão, A, B. O nosso próximo personagem é alguém que eu particularmente gostei muito da série, um personagem que eu achei muito interessante
E estamos falando de Oberyn Martell. Oberyn Martell, que apareceu na série assim, meio que do nada, a gente não esperava que ele aparecesse, mas ele veio com uma força incrível, conquistou corações, ele sempre tinha um jogo de cintura ali para conquistar as coisas, muito conquistador. Só que no meio de uma batalha incrível que nós pensávamos que ele ia sair vencedor, ele morreu. Assim como o nosso querido Atlético Mineiro, que também chegou depois, né? O Atlético Mineiro foi fundado em 2013 pelo Ronaldinho Gaúcho e conseguiu, com um jogo de cintura, fazer um grande espetáculo, conseguiu vitórias interessantes, cativou, mas morreu. Encontrou um gigante, né? E aí quando o Atlético Mineiro encontra alguém maior, infelizmente. Nosso próximo personagem, esse amado por todos, impossível não amar esse personagem. Estamos falando de Tyrion. Tyrion Lannister, o nosso anãozinho, mas que tem uma cabeça enorme no sentido de que pensa muito, é muito estratégico, muito inteligente e ele acaba sendo querido por todos, né? Ele que passeou também por vários lugares de Westeros e agora está em Essos e por onde ele vai é aclamado e muito querido. Assim como a nossa querida Chape, né? É um pequeno que se tornou grande e hoje é amado por todos. Quem ama o futebol brasileiro certamente ama a Chapecoense também. E o nosso último personagem, esse causa arrepios. Só de lembrar, já causa um clima tenso, complicadíssimo. Estamos falando de Rei da Noite. O Rei da Noite é aquele que quer trazer destruição para todos, que causa arrepios de verdade, de frio. É aquele que quer no inverno destruir tudo, acabar com tudo. Assim como a nossa querida CBF, né? Nosso Rei da Noite, que tem muito poder, é muito temida, mas, parafraseando Emerson Sheik, a CBF é uma vergonha e é quem, de certa forma, acaba contribuindo para destruir as outras equipes. Bem, se você estivesse perguntando, e o nosso Colorado, nosso Internacional? O Internacional, infelizmente, não está participando da série, ele está em uma outra série, no momento ele estava dentro de The Walking Dead, certo? Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, dá um joinha aí pra gente, viu? Em breve, mais vídeos mais especiais aqui pra você. Do you really want it?